Olá, pessoal. Dando sequência ao nosso curso de Elementos de Cálculo 1, a gente estava falando da teoria dos conjuntos. Então, na última aula, a gente falou sobre as principais operações com conjuntos, tá bom? E agora a gente vai finalizar o nosso curso de teoria dos conjuntos, tá bom? E a gente vai falar dos conjuntos numéricos. Antes, a gente só vai fazer um exercíciozinho para lembrar essas operações com conjuntos que a gente acabou de ver. Então, a gente pode ter um exercício proposto da seguinte maneira, tá bom? Esses exercícios desse tipo aqui são muito cobrados em concursos e outras coisas, mas é um bom exercício de lógica, tá? E então, no caso, e, a gente está querendo olhar o conjunto formado nessa o universo, qual que é o universo a partir desse problema proposto. Então, se 100 pessoas vão assistir a um filme A e B, A e B. Então, 100 vão assistir A e B. 30 assistem apenas o filme A. 50 apenas o filme B. E 20 nenhum dos dois filmes A e B. Tá bom? Então, no caso que a gente teria? A gente teria três conjuntos, tá bom? E a gente teria dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. E a gente está querendo saber o conjunto universo. A gente está querendo saber o conjunto universo. Então, qual que é o universo desse problema? Quantas pessoas fazem parte desse conjunto universo? Então, a gente tem no nosso diagrama de Venn o seguinte problema. A gente tem o conjunto A, tá bom? A gente vai ter o conjunto B, tá bom? E o que, que o problema fala para a gente? No primeiro, que 100 pessoas assistiram ao filme A e ao filme B ao mesmo tempo. Então, o que a gente tem aqui? Que 100 estão assistindo A e B, tá bom? 100 estão assistindo ao conjunto A, ao filme A, e 100 pessoas estão assistindo ao B. Então a gente tem a interseção entre os dois, A e B. A gente tem também que 30 pessoas assistem apenas o filme A. Então 30 pessoas estão assistindo apenas o filme A. Então ela não está assistindo o filme B, tá bom? E a gente tem também que 50 pessoas estão assistindo o filme B. Então 50 assistem apenas ao filme B. E que 20 não assistem nenhum dos dois filmes. Então, eles estão ou assistindo outro filme, um filme C, ou assistindo nenhum outro. Então, no caso, a gente tem que 30 pessoas não estão 20 pessoas não assistem nenhum dos dois filmes, tá bom? Então a gente teria o nosso universo aqui. E no caso, 20 pessoas não estão assistindo nenhum dos dois, tá bom? Então 20 pessoas não estão assistindo nenhum dos dois, tá bom? Então quantas pessoas estão nesse nosso conjunto universo? Bom, é só a gente fazer o somatório agora, né? Só a gente fazer o nosso somatório. Então o universo
universo ele vai ser igual a 20, que não assiste nenhum dos dois, mais 30, que estão assistindo aos dois ao mesmo tempo, mais 50, que estão assistindo só a B, né? 30 assistindo só A, 50 só assistindo B, mais 100, que estão assistindo a A e B. Tá bom? Então, qual que seria o nosso resultado? Nosso resultado seria 200, né? 200. Tá bom? Então, o nosso universo é formado por 200 pessoas. Tá ok? Então, vamos dar sequência agora à nossa aula. Agora nós vamos ver os principais conjuntos numéricos existentes. Tá bom? Os principais conjuntos numéricos. Bom, os principais conjuntos numéricos são os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números racionais e os reais. Tá bom? Bom, o nosso primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Quais que são esses conjuntos dos números naturais? Que é representado por essa letra N, com traço. O conjunto dos números naturais tem como primeiro elemento o conjunto zero, o elemento zero. E o sucessor de um número dentro desse conjunto dos naturais é a soma do anterior mais a unidade. Então, o que a gente tem? O primeiro é o zero. E o segundo elemento vai ser o 1, vai ser o 0 mais o 1. E o terceiro elemento vai ser o 1 mais 1, que vai dar 2. E assim sucessivamente. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse é o conjunto formado dos números inteiros, tá bom? Esse é o nosso conjunto dos números naturais, tá? Isso aqui vai até o infinito, tá bom? Vai fazendo uma contagem, mais um, mais um, mais um, até infinito. Então ele é um conjunto infinito. Mas ele é contável, tá? 0, 1, 2, 3. E os números os naturais não nulos? Bom, é o conjunto dos naturais sem o zero, tá bom? Sem o zero. Sem o zero. O conjunto dos números naturais não nulo é o próprio dos naturais, só que não tem o zero. Então, qual que é o conjunto dos números naturais? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, até contando até indefinidamente, tá bom? Então, a gente tem esse conjunto dos números naturais não nulos, tá ok? Esse é o nosso principal conjunto, é o primeiro conjunto dos números naturais. É o mais específico dos conjuntos, tá ok? A gente também tem o conjunto dos números inteiros, tá? E o conjunto dos números inteiros, ele é composto pelos naturais mais seus correspondentes negativos. Então, a gente vem lá do infinito e vai ter menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é os números naturais mais os correspondentes negativos. Tá bom? Mais os correspondentes negativos. Tá? Ó, professor, mas não tem o zero negativo. Bom, a gente não tem o zero, não tem o inverso de zero é o próprio zero, tá bom? A gente não tem essa propriedade aqui. Então, o conjunto dos números inteiros, tá bom? Aqui está errado, aqui é o conjunto dos números inteiros, que é o z, né? O conjunto dos números inteiros, ele vai ser igual menos, vamos colocar lá, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim vai para frente, 11, 12, indefinidamente, tá bom? Vai fazendo essa contagem até o infinito. Então, o que a gente tem? Que todo número natural é um número inteiro.
Só que o contrário não é verdadeiro, tá bom? Então, nem todo número inteiro é natural, tá bom? Então, esses números negativos aqui, eles não são naturais, tá bom? Eles não são naturais. Eles são inteiros, mas eles não são naturais, tá bom? E esses números aqui positivos, eles são naturais e inteiros, tá bom? Eles respeitam as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter todo número natural é inteiro, mas o contrário não é verdadeiro. Logo, o conjunto dos números naturais, ele está contido nos números inteiros, tá bom? Ele está contido nesse número aqui, nesse conjunto, tá bom? Dos números inteiros. Os naturais estão contidos nos números inteiros, tá bom? A gente tem também o conjunto dos números racionais, tá bom? Representado por essa letra aqui, tá? Então, o conjunto dos racionais é composto por frações, mais o conjunto Z, o conjunto dos números inteiros, tá bom? Então, o que a gente tem? Todo número racional, é um número racional todo aquele que pode ser escrito na forma de fração, tá bom? Todo número que puder ser escrito na forma de fração é um número racional. Então, o que a gente vai ter aqui? Vai ser composto pelos números inteiros. Então, a gente tem menos 10, menos 8, menos 9, e assim sucessivamente. Tem diversos números aqui. E tem as frações também, tá bom? Então, vai ter menos 1, menos 3 quartos, menos meio, tá bom? E menos 1 sobre 4, por exemplo, vai estar aqui, tá bom? E aí vai ter o 0, vai ter 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 32 avos, depois vem depois vem meio, depois 1 sobre, entendeu? E assim sucessivamente, vai ter 1, aí 2 sobre 3, e assim sucessivamente, tá bom? Então, portanto, o número racional, ele é um número x, tal que x é igual à fração A sobre B, A dividido por B, na forma de fração, em que o A pertence a um elemento do conjunto dos números inteiros e B é diferente de zero, tá bom? B, no caso, ele tem que ser diferente de zero, tá bom? Ele pode fazer parte dos números inteiros, só que ele é diferente de zero. Por que é diferente de zero? Porque um número dividido por zero é uma indeterminação matemática, tá bom? Então, a única coisa nessas frações é que não pode, no denominador, a gente não pode ter zero, tá bom? E o que a gente tem? Que todo número inteiro, ele é um racional, mas o contrário também não é verdadeiro. Então, o conjunto dos números inteiros, ele está contido no conjunto dos números racionais, tá bom? A gente tem também o conjunto dos números irracionais. Conjunto dos números irracionais. E o conjunto dos números irracionais, no caso, ele é composto pelos números nos quais não é possível representá-los por uma fração, tá bom? Então a gente não consegue representar eles na forma de fração, tá bom? E no caso, a representação decimal ela é finita e não periódica, tá bom? O que seria não periódica? Bom, se a gente dividir 2 por 3, tá bom? A gente vai encontrar 0,66666. Então, na forma periódica de uma representação decimal, o que a gente vai ter? Por exemplo, 2 dividido por 3 é igual a 0,6666 sucessivamente, tá bom? Então, é periódico. Chega um momento que começa a ficar periódico, começa a ter uma repetição. Só que
Quando a gente vai ver os números irracionais, um deles, por exemplo, raiz de 2, a representação ela não é periódica, tá bom? Então, no caso, se a gente fizer essa divisão, 2 dividido por 3, raiz de 2 no caso, né? Raiz de 2, ela não vai ser periódica, tá bom? Não vai ser periódica, tá? Então vai ser não vai ter repetição. Hora nenhuma vai ter repetição, tá? Então vai ser 1,4142, não tem repetição nesse número. 4142. Tá vendo? Não tem essa repetição, não tem essa periodicidade. Os números ficam com certa aleatoriedade, tá bom? Então 2, por exemplo, é um número irracional. Tá ok? Quais outros números irracionais que a gente tem? Bom, a gente tem diversos números irracionais. A gente tem raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, o número π, né? A gente tem diversos outros, tá? E assim sucessivamente. Também existem as frações irracionais, tá? Então, a gente pega a raiz de 2 dividido por 2, raiz de 2 dividido por 7, raiz de 3 dividido por 5. É uma fração em que o denominador, o numerador, é um número irracional, tá? E o que a gente tem? Que o conjunto dos números irracionais, ele não está contido em nenhum dos conjuntos que a gente viu anteriormente, tá bom? Então, ele não está nos números inteiros, nos números naturais, nos números inteiros, nos números racionais. Ele não está contido em nenhum desses números, em nenhum desses conjuntos, tá bom? E o que a gente tem também? A gente tem o nosso conjunto aqui dos números reais, um conjunto muito importante, tá? Por sua vez, o conjunto dos números reais, ele é composto pela união dos números racionais e dos números irracionais, tá bom? Então, nos conjuntos dos números reais, está contido números com representação decimal exata, periódica ou não periódica, tá bom? Então, aqueles números que a gente, quando vai representar ele na forma decimal, vai ter essa periodicidade e também números que não têm aquela não periodicidade na parte racional do número, tá bom? Na parte decimal, tá? Então, ele também todos os números que são localizados dentro desse intervalo. Um intervalo real, que a gente chama esse intervalo real, que vai de menos infinito até mais infinito, tá bom? Então, qualquer número cair lá dentro vai ser um número real, tá ok? Bom, então, o conjunto dos números reais é formado por um conjunto X, tal que X está contido nos números racionais, ou X vai estar contido nos números irracionais, tá bom? Então, essa é mais ou menos a ideia, tá? Então, uma coisa que eu queria falar que eu não tinha falado antes, presta atenção nesse ou aqui. Ou está ligado à união, assim como I está ligado para interseção, tá bom? E também a gente vai falar um pouco sobre esses intervalos reais, tá bom? Então, dados dois números A e B com A menor que B, então a gente tem esses intervalos reais. O primeiro dele é esse intervalo aberto. O que é esse intervalo aberto? Bom, esse intervalo aberto, que tem essa representação aqui, tá bom? O que ele vai ser igual? Ele vai ser igual a um x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x ele é menor que A e x é menor que B, tá bom? Então, o intervalo aberto é quando esse A, por exemplo, ele não está dentro do nosso intervalo, não está dentro do nosso conjunto que a gente está delimitando, tá bom? E o intervalo fechado? Bom, o intervalo fechado, por sua vez, ele vai ser igual a um A, um x, que pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a A e x
x é maior ou igual a A e x é menor ou igual a B, tá bom? Nesse caso, quando a gente coloca a bolinha fechada aqui, é que o A faz parte do nosso intervalo, e o assim como o B, tá bom? E a gente pode ter combinações desses intervalos, tá bom? São os intervalos semiabertos, tá? Então, no caso, quando ele é aberto à direita, por exemplo, a gente vai ter que x é menor ou igual a A, é maior ou igual a A, e x é menor que B, tá bom? Então, no caso aqui, por exemplo, a gente vê que o B não entra no nosso intervalo, porque ele é menor, o x é menor, simplesmente menor, só que ele é maior ou igual a A, tá bom? Então, ele pode ser igual a A. E a gente tem a mesma coisa com intervalos abertos à esquerda, que no caso seria x é maior que A e x é menor ou igual a B, tá bom? X é menor ou igual a B. No caso, o A não entraria no nosso intervalo, mas B entraria, tá bom? A gente tem essa representação aqui, tá ok? E a gente tem também esses intervalos, os intervalos aqui também, tá bom? Então, quando a gente fala que x é só menor do que A, então a gente pega no nosso intervalo real aqui, o que a gente tem nesse nosso intervalo real? Que o A, por exemplo, vai ser formado por todos os números de menos infinito até o A. Só que o A não entra, tá bom? E a mesma coisa, se x for maior do que A, bom, esse nosso conjunto vai ser formado pelos números maiores que A até infinito, tá bom? E o que o nosso A não entra, tá bom? E nesse caso aqui, quando for menor ou igual, por exemplo, na nossa reta real, a gente vai conseguir representar dessa forma, tá bom? Vai ser formado pelos números de menos infinito até o A, tá bom? Fechado. O A, no caso, ele entra no nosso intervalo. E quando é maior ou igual? Bom, quando é maior ou igual, a gente tem essa nossa representação aqui, tá bom? No caso, com a bolinha fechada, o A ele entra dentro do nosso intervalo, tá bom? E a gente também tem o nosso intervalo dos números reais, que vai de menos infinito até mais infinito, tá bom? Então, qualquer número real. E aí a gente representa dessa forma aqui, tá bom? É a forma de representar dentro dos intervalos dos números reais, tá bom? Dando sequência, então o que a gente tem? Também a gente tem um sexto conjunto, que a gente não utiliza ele tanto, principalmente no estudo de fenômenos econômicos, tá bom? A gente não estuda tanto esse conjunto dos números complexos. Mas a título de conhecimento, a gente não vai utilizar tanto ele nos nossos problemas, tá bom? A gente tem que o conjunto dos números complexos é composto por um número real mais uma parcela imaginária, tá bom? Para que há necessidade da formulação desse conjunto dentro do estudo da matemática? Bom, é que não existe raiz quadrada de números negativos, tá bom? Quando a gente for ver a parte lá de raização, a gente vai ver que não existe raiz de números negativos. Raízes pares de números negativos, tá bom? Tem raízes ímpares de números negativos, mas raízes pares não existem. Então, para representar esses números, a gente lança mão desses números imaginários, tá bom? Então, esse conjunto dos números complexos, Z, ele tem a seguinte forma. Ele é uma constante mais um número B vezes essa parte imaginária, tá bom? Para todo A e B que pertencem aos reais, tá? Então,
do que a gente viu anteriormente, a gente tem que a nossa representação, tá? Parte da seguinte maneira: o número dos números naturais, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente, está aqui nos números naturais, tá bom? E ele está contido dentro dos números inteiros, que é formado por de menos infinito até menos 10, menos 9 e assim sucessivamente, tá bom? E ele vai estar vai ter conter os números naturais. E por sua vez, ele vai estar contido nos números racionais, tá bom? Que vai ser as representações por formas de fração, tá bom? Por sua vez, a gente tem também o conjunto dos racionais aqui, tá bom? O conjunto dos racionais, tá? No caso, o conjunto dos racionais é esses números aqui, que não tem representação, tá bom? E o conjunto dos reais, ele vai englobar os racionais e os irracionais e os racionais, tá bom? E por sua vez, a gente tem esse conjunto maior aqui, que é dos números complexos, tá? Que vai englobar esses números nos quais a raiz quadrada, raiz de expoente par, né, de números negativos, tá bom? Em que o número real ele vai estar contido, tá bom? Então, esses são os nossos conjuntos dos números reais, tá bom? Então, aqui a gente finaliza o nosso curso do estudo dos conjuntos, tá bom? Em que a gente pôde abordar tanto os conjuntos de uma forma mais geral, a gente abordou as principais operações que a gente pode fazer com conjuntos, né? E também expôs quais que são os principais conjuntos numéricos que a gente pode estar trabalhando, tá bom? E quais são as classificações dos mesmos, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai abordar as operações matemáticas, tá bom? As principais operações matemáticas, sem ser dentro da teoria dos conjuntos, tá bom? Queria agradecer e a gente se vê na próxima aula.